Boa noite, minha turma de Psicologia da Educação 2. Que saudade eu estou de vocês. Olha só, eu pensei bastante e eu acho que a forma da gente tornar nossas aulas mais acessíveis para todos os colegas é que a gente pudesse transformar esses nossos encontros em encontros assíncronos. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar essas aulas, vou gravar as aulas e deixarei disponível o momento que vocês tiverem, o tempo, né, a disponibilidade interna para acessar essas aulas, elas estarão no ambiente virtual de aprendizagem, aguardando por vocês, ok? Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade às contribuições da história da neurociência para o processo de aprendizagem. É importante que vocês lembrem que essa referência que eu trago para vocês de neuropsicologia, teoria e prática do Daniel Fuentes é o que eu utilizei para preparar o material de vocês. Mas qualquer livro de desenvolvimento vai trazer essas informações dentro da parte do desenvolvimento social e do desenvolvimento da criança no contexto escolar, certo? Quando nós pensamos na aprendizagem, nós precisamos contextualizar o ser em desenvolvimento. Nós precisamos pensar que, desde o útero materno, a criança já está aprendendo. Existem vários testes, várias pesquisas que mostram que a criança não só ouve, né, o feto não só ouve, como ele também entende aquele sentimento que está sendo expresso ali por aqueles sons. Então, desde o útero materno já está acontecendo o que nós chamamos de aprendizagem intrauterina. E essa aprendizagem se dá ao longo de toda a vida. Então, quando nascemos, essa aprendizagem passa a ser em relação ao ambiente externo. Esse ambiente externo com cores, com sons, com gostos, com texturas, com relações, esses contatos que a gente vai tendo com o ambiente externo vai nos oferecendo pontos de aprendizagem e ele se dá até o final da nossa existência. Bom, por que a gente tem essa capacidade de aprender, né? Nós temos fatores, então, sociais, como eu acabei de explicar para vocês, de interação com o meio, mas nós também precisamos dos fatores biológicos. Dentro dos fatores biológicos, nós temos um sistema nervoso central apropriado, adequado para receber estímulos externos e passar esses estímulos para o ambiente interno, que é o nosso cérebro, e decodificar essas mensagens que estão sendo apresentadas, estão sendo recebidas pelo nosso sistema nervoso. A célula responsável por receber esses estímulos, tanto os estímulos externos quanto estímulos também hormonais, né? Nós chamamos essa célula de neurônio. E aí, nesse momento, vocês podem me perguntar assim, mas professora, por que a gente tem que aprender sobre neurônios? Nós não estamos num curso de saúde, num curso de biológicas. Porque dentro do nosso curso de pedagogia, na área de educação, ele é muito mais do que um curso de saúde, ele é muito mais do que um curso só de humanas. Ele é um curso que você precisa das informações do ser de forma integral, das informações biológicas, das informações sociais, das informações emocionais que esse sujeito traz para o processo de aprendizagem, para o processo cognitivo. Então, dentro dessa célula que nós chamamos neurônio, nós vamos encontrar um corpo celular com ramificações chamadas dendritos. Essas ramificações, observem na figura, por favor, essas ramificações elas vão receber estímulos de outros neurônios, vão passar essas informações pelo corpo celular e depois por toda a extensão do axônio sem se perder. Por que será sem se perder? Porque o axônio ele é envolvido por uma camada de gordura chamada bainha de mielina.
E depois, essa camada de gordura que funciona como um isolante elétrico, que não deixa as informações se perderem, elas chegam até o que nós chamamos de terminal do axônio, e esse terminal do axônio é uma ramificação que passa a informação que não foi perdida, que manteve a mesma qualidade, para um próximo neurônio, até a sua área de destino. Nessa imagem fica claro aí para vocês que nós temos milhões de neurônios conectados uns com os outros por essas áreas que nós chamamos de terminações do axônio de um neurônio e os dendritos do próximo neurônio. Então, é sempre um em conexão com o outro, até a informação chegar na área do sistema nervoso que será processada, decodificada. A informação será transformada em algo útil para o sujeito, seja o desenvolvimento, seja a adaptação ou sobrevivência. Chegou então a informação no nosso cérebro. Ok. Nós temos que pensar que o sistema nervoso central ele é formado por 3 grandes áreas: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. São essas 3 grandes estruturas que vocês estão vendo nessa figura. O sistema nervoso central, então, ele obedece uma organização. Essa organização nós chamamos de encéfalo e ele é dividido em 3 grandes áreas: o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro, ele é dividido nessa parte vermelha e nessa parte bem verde. A parte vermelha nós chamamos de telencéfalo e a parte verde nós chamamos de diencéfalo. No tronco encefálico, a parte de um marrom mais escuro nós chamamos de mesencéfalo, que é a mais dentro, né, do nosso encéfalo. Depois a ponte, em amarelo, e o bulbo, essa é a parte roxinha. Logo atrás nós temos o cerebelo como uma estrutura única. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse desenho, né, nesse esquema aí da organização do encéfalo. Por quê? Porque eu vou falar para vocês a partir de agora sobre essas 3 grandes estruturas e quais são os papéis dessas estruturas para o processo de uma aprendizagem adequada. Nós precisamos entender que o processamento dessas informações que passam, que chegam pelo corpo ou do próprio corpo, né, através dos hormônios, elas se dão ao longo, não vou dizer ao longo, mas assim, em todo o nosso encéfalo. O encéfalo ele trabalha em conjunto, são redes neurais, são redes de atuação. Seja para correr, para andar, para ler, para escrever, para aprender outro idioma. Todo o nosso encéfalo está trabalhando em conjunto. É claro que existem áreas que estão mais atuantes do que outras em determinadas funções, mas de uma maneira geral a gente precisa pensar que o nosso encéfalo ele trabalha de uma forma organizada em redes, que nós chamamos de redes neuronais. A aprendizagem ela envolve memória, né? A nossa capacidade de reter informações, a nossa capacidade de acessar informações do passado. Ela envolve atenção para que a gente dê continuidade ao processo de aprender. Exige velocidade, é o que nós chamamos de velocidade de processamento. Velocidade para quê? Para processar as informações que nós vamos recebendo. Essas informações que estão ao nosso redor, que estão dentro da gente, elas exigem uma certa velocidade de processamento para que a aprendizagem aconteça. Nós precisamos ter foco, não é só ter atenção, né? Então, às vezes você está tendo atenção na aula, mas a sua atenção está tão dividida que você perde o foco da professora, com a professora. Isso acontece com qualquer faixa etária, né? E nas crianças, isso acontece com muito mais intensidade. As crianças têm mais dificuldade de manter o foco atencional por muito tempo. A inteligência, ela está diretamente relacionada com a capacidade de criatividade.
Então, a criatividade é importante para a gente entender conceitos de matemática, conceitos de gramática, conceitos de história, de geografia, de ciências, porque é na criatividade que a gente consegue imaginar aquelas situações e transformá-las em algo possível de ser retida na memória. E a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É a nossa capacidade de nos atentarmos a uma determinada informação e, num outro momento, a gente utilizar essa informação num novo contexto. Então, por exemplo, a criança aprende a amarrar o cadarço do sapato. Num outro contexto que não do sapato, ela vai precisar dessa capacidade de utilizar cordas para fazer um nó. Ela vai lembrar da amarração do cadarço e vai utilizar em um outro contexto. As crianças, que são assim o nosso maior foco aqui dentro da pedagogia, né, nosso interesse maior, que foi também o nosso estudo em Psicologia da Educação 1, onde a gente aprendeu sobre o desenvolvimento da criança. Essa criança, ela não nasce com o foco, a criatividade, a memória, a atenção, a flexibilidade cognitiva a todo vapor. Não, isso é desenvolvido e é desenvolvido através do quê? Desenvolvido através de estímulos, desenvolvido através de relações humanas, é desenvolvido através de estímulos sensoriais. Então, quanto mais a criança explora, quanto mais a criança se relaciona, quanto mais ela tem o contato de segurança, de poder ir lá, experimentar, errar, experimentar de novo, tocar os objetos, conversar, né, ser ouvida e ser respondida por um adulto cuidador, melhor será o processo de aprendizagem e de desenvolvimento de atenção, de memória, de flexibilidade cognitiva, de linguagem dessa criança. Não é fácil sermos professores depois de aprendermos tudo isso que vocês estão aprendendo. Por quê? Porque vocês, desde Psicologia da Educação 1, vocês estão aprendendo sobre seres humanos únicos, né? Existe um discurso muito firme da minha parte, desde o início do semestre passado, sobre a importância de olharmos para os nossos alunos como indivíduos. E esses indivíduos vêm de um contexto biológico, de um contexto social, econômico, político, emocional e espiritual que os diferenciam dentro do processo de aprendizagem. Então, nós também, como professores, aprendemos de uma certa forma, ouvimos, compreendemos, interagimos com o mundo de uma certa forma que facilita a nossa aprendizagem, mas não quer dizer que será a melhor forma para os nossos alunos. A neurociência, ela vem contribuir muito para a compreensão desse complexo processo de aprendizagem, não só dentro do âmbito da aprendizagem regular, mas mudanças significativas ocorreram também no tratamento de pacientes com necessidades educacionais especiais através da reabilitação. A plasticidade cerebral, ela foi uma descoberta que permitiu que a gente oferecesse os mais variados estímulos para crianças, para pessoas que, num primeiro momento, não estavam conseguindo, por necessidades motoras ou por necessidades diferentes no âmbito por exemplo, dos órgãos sensoriais mesmo. E depois a gente começou a entender que essa informação serviria também para qualquer criança em processo de aprendizagem, né? Necessidades de estratégias pedagógicas distintas foram sendo encontradas. A gente começou a perceber a necessidade da gente entender essa individualidade que eu falei anteriormente dentro do processo de aprendizagem de qualquer criança e não só das crianças com necessidades educacionais específicas.
Algo que eu falo muito para vocês é sobre a importância do afeto como uma recompensa, né? O cérebro vai aprender muito mais quando a criança se sente respeitada, quando ela sente confiança em quem está ensinando. Isso não quer dizer mentir para a criança. Isso não quer dizer inventar elogios onde não existem. Não é isso. É a criança saber que ela pode errar, que ela vai ser aceita no erro dela e que ela vai receber afeto mesmo em situações de erro. Os estímulos, quanto mais ricos eles são, quanto mais sentidos forem estimulados, maior será a eficácia do processo complexo da aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem ela exige uma retenção de informações para que essas informações possam ser retomadas no futuro. Então, quanto mais sentidos estiverem envolvidos no processo de aprendizagem, mais fácil será a recordação daquele tema, daquele conteúdo no futuro. As recompensas e as motivações precisam de ter criatividade para motivar uma criança. Com vocês não é diferente, a gente precisa ter criatividade para motivar vocês. Vocês concordam? Pois é, com a criança também será assim. A recompensa no momento previamente combinado quer dizer o quê? Né? Quando eu falo dessa criatividade, quando eu falo dessa recompensa, eu estou falando que um chocolate pode ser estímulo para a Rafaela e não ser estímulo nenhum para a Natália. Quando eu falo de recompensa no momento previamente combinado, eu estou falando que uma criança, por exemplo, que tem dificuldade de ficar muito tempo em sala, e vocês verão isso nas próximas semanas em relação às crianças com TDAH, são crianças que elas precisam saber qual a recompensa ela terá ao final de uma determinada atividade, que exige mais tempo, mais energia, mais foco dela. Meninos e meninas são diferentes? São diferentes. Agora, são diferentes porque eles são indivíduos. É dentro da individualidade que você vai encontrar essa diferença. Por muitos anos, né, a menina era vista como quem não entendia de matemática. E o menino era visto como quem não entendia de artes. E isso rotulava as crianças, né? Criavam expectativas em cima das crianças que não respeitavam a individualidade delas e criavam rótulos que não permitiam que potenciais fossem desenvolvidos. Algo muito interessante de contribuição da neurociência foi a importância do professor valorizar o conhecimento que a criança traz para dentro da sala de aula. Então, uma informação nova, ela precisa ser contextualizada, ela precisa encontrar uma conexão com os conhecimentos que a criança já trouxe de casa, que ela já trouxe da história dela, da vivência dela, da comunidade que ela está inserida, né? Quanto maior for esse vínculo com a informação nova, quanto maior for essa contextualização, maior será a emoção que despertará na criança e maior a chance da informação ficar retida na memória. A aprendizagem não é isso, não é a retenção dessas informações e a utilização dessas informações no momento adequado? Não é isso que a gente procura? Então, a gente precisa utilizar das informações, do contexto, da comunidade, da história da vida da criança para a gente apresentar novos temas, novos conteúdos. Eu estou falando da riqueza do universo da criança. A riqueza do ambiente que ele está inserido, das relações familiares, dos ambientes que ele frequenta, do acesso que ele tem, seja a leitura, seja a música, seja as relações sociais. A gente precisa entender que ele traz um universo para dentro da aprendizagem formal no contexto escolar.
Dentro ainda do sistema nervoso central e do encéfalo, né? Quando eu mostrei para vocês aquela parte vermelha lá, que eu falei assim, olha, é ali que vai acontecer o processo de aprendizagem. A gente precisa pensar que essas regiões, elas não amadurecem da mesma forma, no mesmo tempo. Nem dentro do próprio encéfalo, né? As regiões elas sofrem uma maturação de forma não uniforme e nem igual de uma criança para outra. Por exemplo, o lobo frontal é o responsável pelo pensamento abstrato da criança. E isso só estará pronto para receber, por exemplo, informações abstratas por volta dos 11, 12, 13 anos nas crianças. Então, o tempo todo eu preciso usar exemplos concretos para atingir ideações abstratas. Mesmo com crianças de 11 anos, de 12 anos, é interessante que eu parta primeiro do concreto, depois para o abstrato, para que essa criança tenha uma compreensão maior dessas informações. Por quê? Porque o lobo frontal dela ainda está em processo de amadurecimento. Bom, é na prática que certificamos a compreensão. Então, quando uma criança, você fala, como eu estou falando aqui com vocês agora, né? Não quer dizer que a criança tenha aprendido. Ela pode te olhar com aqueles olhos vívidos, né? Aquela carinha de entendi tudo, mas na hora de fazer uma atividade, ela não conseguiu compreender, ela não conseguiu reter aquelas informações. Então, o que a neurociência fala é que os estímulos multissensoriais precisam caminhar juntos com uma grande quantidade de prática para que a criança tenha realmente a possibilidade de, por vários caminhos, várias formas de estímulos, ela realmente aprender. Como eu falei para vocês anteriormente, é muito importante que a emoção da criança esteja ali juntinho, né? Que a história da criança, que a história da comunidade que ela frequenta, né? A vivência dela esteja juntinho com os conteúdos que você vai apresentar para aquela turma, para aquela criança. Por quê? Porque as histórias, elas vão ativar várias áreas cerebrais. Como a aprendizagem ela se dá por uma conexão neural, quanto mais áreas eu ativar, melhor será o processo de aprendizagem. Então, as histórias, elas mexem com nossas emoções, com as nossas ideias, com a nossa criatividade, com o nosso imaginário. Ela vai estimular habilidades de sequenciamento, né? A história tem começo, tem meio, tem fim. A história tem uma causa, tem uma consequência. Esse sequenciamento vai permitir que a criança organize o conteúdo dentro da sua cabecinha. Algo que eu converso muito com vocês é sobre a importância dessa transdisciplinaridade, né? Quando a gente estuda matemática, tem a música envolvida. Quando a gente estuda a música, tem a arte envolvida, tem o português envolvido, tem a contação de histórias. Mas, às vezes, a gente esquece de falar sobre a importância da atividade física no processo de aprendizagem. Tanto a arte, de um modo geral, quanto a atividade física são formas de aprender que melhoram muito o desenvolvimento, o desempenho intelectual das crianças. É importante contrabalancear tecnologia e criatividade. Muita gente me pergunta assim, professora, é legal, né, crianças utilizarem tecnologia? Elas nasceram dentro do universo da tecnologia. Nós não podemos simplesmente ignorar que o mundo tem tecnologia e que essas crianças, num futuro bem próximo, estarão organizando o mundo dentro dessas ferramentas. O que não pode? Será o único instrumento de aprendizagem da criança. A gente precisa contrabalancear com a criatividade.
utilizar música, material visual concreto, estimular a linguagem não verbal, tanto nas artes cênicas quanto na atividade física. Isso acontece muito, né? A gente usa outras linguagens, a gente utiliza a linguagem corporal para apresentar uma determinada informação. Isso é muito valioso para o processo de aprendizagem da criança. Reconhecer sentimentos, faces e gestos, interagir socialmente, trabalhar a escuta, a empatia e a expressão das emoções. Esse tópico ele é um tópico muito atual, né? A Base Nacional Curricular Comum e depois, posteriormente, né, a própria lei que coloca o psicólogo e o assistente social dentro do contexto escolar, são essas novas perspectivas baseadas nesse conhecimento da neurociência, que quanto mais uma criança trabalha a identificação de sentimentos, a nomeação dos sentimentos e as formas de expressar esses sentimentos socialmente aceitas, melhor será a interação social dessas crianças, melhor será a capacidade dela de empatia, né, de se colocar no lugar do outro, e isso transforma a nossa sociedade numa sociedade que cuida uns dos outros, né? Nesse momento, essa informação é muito valiosa. Bom, o nosso último tema é sobre o estresse. Quando nós estamos em situação de estresse, e isso eu estou falando para vocês mesmo dentro, né, do útero materno, né, lá na vida intrauterina, quando aumenta o estresse, aumenta também o nível de uma substância chamada cortisol. O cortisol ele vai provocar a morte de neurônios numa estrutura do encéfalo chamado hipocampo, que é responsável por nossa memória. O que vai acontecer? A criança não tem dificuldade de aprendizagem, mas se ela tem níveis altos de cortisol, ela simplesmente perde a capacidade de reter novas informações, então o processo de aprendizagem dela será prejudicado. O que os estudos mostram é que mesmo dentro da vida intrauterina, as crianças, os fetos, eles podem receber uma alta dosagem de cortisol quando a mãe está em situação de estresse. Então, existe um número muito alto, por exemplo, de abortos, de nascimento prematuro, de nascimento de bebês abaixo do peso, por alta de cortisol no corpo da mãe e, por consequência, no corpo do bebê também. Quando o bebê nasce em interação com o mundo, é lógico que vai ter situações de aumento de cortisol. Quando? Quando ele está com fome, quando ele está irritado, quando ele está com sono, quando ele chora, quando ele não consegue se expressar. Situações de estresse que nós consideramos situações de estresse saudáveis para o desenvolvimento, para romper fases. Tudo bem. O problema é quando a criança ela fica exposta ao que nós chamamos de estresse tóxico. Quando ela fica exposta a situações de estresse contínuo, que não é para o desenvolvimento, mas que provoca uma série de sofrimentos na criança e que esse sofrimento fica permanente. O que vai acontecer? Altera o nível de cortisol na criança, provoca a morte dos neurônios no hipocampo e essas crianças perdem a capacidade de aprender. Tem rebaixamento cognitivo, Núbia? Não. Tem alguma síndrome? Não. Deficiência intelectual? Não. O que a criança tem? Tem um nível de estresse alto. Por isso a importância de conhecer o contexto da criança, de conhecer a história de vida da criança, né? Quanto mais o ambiente que ela vive for seguro, confortável e acolhedor, menos os riscos aí de alta de cortisol. Não é a realidade da maioria das crianças que nós trabalhamos, infelizmente. Mas nós, como professores, podemos providenciar um ambiente seguro, um ambiente acolhedor dentro da sala de aula, para minimizar esse sofrimento da criança. Através do quê? De rotina, de regras,
de objetivos e procedimentos claros que vão produzir uma redução de estresse na criança. Quando ela sabe o que vai acontecer, quando ela sabe qual é a próxima atividade, quando vem o intervalo, quando vem o lanche, quando vem a aula de educação física, a prova, quando ela tem esse conhecimento prévio, essa organização mental, ela tem a sensação de segurança. Para terminar, nosso papel de professor não é só o papel de acolhimento da criança, é o papel também de levar informações para a família. Então, quando você percebe que a criança está em sofrimento, que falta rotina, que falta regras, que falta ambiente seguro, é importante que as famílias, de um modo geral, tenham acesso a essa informação, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Estou com saudades e qualquer dúvida é só colocar aqui no fórum, tá bom? Bom feriado amanhã, dentro da quarentena, que Deus nos abençoe e até a próxima semana.